Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Emanuela Oliveira, que é cirurgiã plástica, especialista em transplante capilar. Bom dia, doutora Emanuela, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço. Doutora Emanuela, a gente tem visto, né, que a questão do transplante capilar, ela tem aumentado na população por várias questões, principalmente a questão estética. Como é que você vê essa mudança, essa transformação na sociedade? E o transplante capilar, ele é 100% seguro? Traz um pouquinho esses detalhes para a gente. Então, a busca pela melhor estética, assim, aumentou muito com o boom das redes sociais, né? E pós-pandemia, isso vem crescendo muito, né? Esse mundo virtual, a imagem, ela se tornou mais importante. E o transplante capilar, como sendo uma cirurgia estética, como outras cirurgias plásticas no geral, cresceu muito. O transplante capilar especificamente, houve uma mudança técnica que trouxe mais naturalidade aos resultados e isso aumentou muito a procura e uma recuperação mais rápida. A técnica atualmente ela é menos agressiva, ela é feita com anestesia local e o paciente se recupera, pode retomar suas atividades rapidamente, depois de 2, 3 dias e os resultados são muito naturais, que chega a ser imperceptível que o paciente se submeteu a algum procedimento e recupera os cabelos, né? A falta de cabelos é um incômodo enorme para grande parte da população, tanto homens quanto mulheres. A calvície feminina também tem aumentado bastante. Doutora Emanuela, a gente ouve relatos de pessoas que fizeram esse tipo de procedimento e diziam assim, é muito tempo, é 4, 5, 6 horas. É verdade esse tipo que demora esse tempo todo? Muita gente fala assim de área doadora também durante esse procedimento. Quais são as áreas doadoras? É apenas os pelos do cabelo? Há de outra área também? Enfim, tem muita coisa para desmistificar sobre esse assunto, implante capilar, né? Muitos questionamentos. Isso, então, o procedimento é um procedimento extenso e demorado mesmo, porque ele é minucioso. Ele é colocado unidade folicular por unidade folicular. Né? Assim, não chega a ser fio, algumas, porque assim, a família do pelo, ele pode ter 1, 2, 3 ou 4 fios, então a gente pega a unidade histológica do pelo, então é colocado 1 por 1, por exemplo, numa sessão de transplante capilar, em média, a gente faz cerca de 8.000 furos na cabeça do paciente, 4.000 para tirar e 4.000 para colocar. Então, são procedimentos que demoram em torno de 8 a 10 horas. É muito tempo. Muito tempo. É feito todo de uma vez? Todo de um procedimento só? Então, depende do caso. Pacientes que são muito calvos, né? Aí esse procedimento precisa ser feito em mais de uma etapa. Mas em calvícies leves ou moderadas, a gente consegue fazer de uma vez só. E o processo é indolor? É que fala 8 horas, né? Futucando a cabeça. É indolor. Existem 2 modalidades. A gente pode fazer com anestesia local e sedação oral, ou anestesia local e sedação venosa, mas em ambos os casos o paciente fica dormindo a maior parte do tempo. Não é dormindo anestesia geral, mas mais sedado, até para suportar o tempo da cirurgia que é longo, então é mais confortável e é indolor, né? Ele vai estar mais adormecido, a aplicação da anestesia é feita seguindo uma tática que é indolor, então é bem tranquilo em termos de dor. O incômodo que o paciente sente em relação ao tempo é cansativo. Mas aí nesses casos, assim, a gente, acompanhado do anestesista, pode sedar um pouco mais, colocar ele para dormir. Ô, doutora Emanuela, em relação a essa questão da área doadora, são apenas os pelos da cabeça que fazem essa doação ou existem outras áreas também? Ah, sim. Então, hoje, com o FUE, a gente consegue tirar pelos do corpo, né? Em casos de pacientes que não têm uma área doadora suficiente, porque imagine, o transplante capilar é uma redistribuição. Se o paciente só tem aquela faixinha de cabelo atrás, como é que você vai tirar cabelo de trás para colocar na área calva toda anterior? Então, antes, esses pacientes tinham que se conformar com a calvície, não tinha jeito. Com a evolução técnica do transplante, até por isso que aumentou tanto a procura. Hoje a gente consegue tirar pelos do corpo, barba, tórax, abdômen e fazer um fechamento de uma calvície grau 6 ou grau 7, que são essas calvícies mais extensas, que há um tempo atrás não era possível.
E a naturalidade do cabelo, tal, ela fica normalmente quando é tirada de outras áreas, sem ser da cabeça, por exemplo? Então, nesses casos, quando a gente usa pelo corporal, os pelos do corpo, eles têm um crescimento diferente do pelo da cabeça. Né? O pelo da barba até cresce um pouco mais, mas tórax e abdômen, eles têm uma fase anágena, que a gente chama uma fase de crescimento curta. Então, eles não atingem um tamanho comprido como o cabelo da cabeça. Então, nesse caso, os pacientes têm que realmente usar o cabelo mais baixo, e a textura também desses cabelos são diferentes. Aí a gente tem que fazer uso da cosmética capilar mesmo. E esse processo de crescimento, né, pós o transplante capilar, demora bastante? Como a senhora bem trouxe, né? Qual é a altura máxima? Vai ficar longo? Como que vocês planejam isso pré-operatório? Isso. O cabelo transplantado, ele vai se comportar como era o cabelo de onde foi tirado, né? O cabelo daqui, doutora, o meu cabelo vai ficar branco. Doutora, eu não coloco cabelo branco, porque eu não quero cabelo branco. Mas assim, o cabelo transplantado, ele é o cabelo normal. A gente vai relocar ele de lugar. É isso, né? E assim, o que faz a magia realmente é você colocar exatamente como ele é, seguindo as linhas de implantação, a angulação, entendeu? E para manter as características do fio. Esse fio vai crescer, vai ficar branco, vai cair, vai crescer de novo. Ele se torna normal. Na verdade, o transplante ele é baseado em enxerto de pele. Enxerto de pele é uma cirurgia que já existe há muitos anos na cirurgia plástica, que é você tirar a pele de um lugar e trazer para o outro. Então, o transplante capilar é isso, só que a gente pega uma pele com um anexo, com o cabelo. Doutora Manuela, eu já ouvi relatos e quero saber se é mito ou se é verdade. Por exemplo, fiz um transplante capilar com 30 anos de idade. E aí, com 40, 45 anos... começa uma nova queda de cabelo. É verdade isso? Tem que ser feito um novo implante? Como é que isso se dá na prática, na realidade? Ótima pergunta, né? Você tocou num ponto super importante, que é importante esclarecer os pacientes a respeito disso, né? Porque muitos pacientes chegam no consultório achando que o transplante capilar é a solução para a calvície. Se fosse assim, não existia mais careca no mundo, né? Mas assim, realmente não é. O transplante é um controle, porque a calvície é uma condição crônica. Né? A queda de cabelo ela é progressiva. Então, realmente, quando a gente opera um paciente jovem, a gente tem que deixar claro que a calvície dele pode evoluir, né? A gente também não sabe quanto vai evoluir. Às vezes, meu pai é totalmente careca, o filho vai ser igual? Não necessariamente, né? Essa condição da evolução da calvície ela é multifatorial. Então, quando a gente opera um paciente jovem, a gente tem que deixar claro que a calvície dele pode evoluir, que ele pode necessitar de um segundo transplante no futuro. E a gente tem uma arma também, nós que fazemos transplante, que é o tratamento clínico, que é importante associar. Porque o tratamento clínico, ele muitas vezes não devolve totalmente o cabelo, mas ele impede a progressão. Então, hoje, o tratamento da calvície, ele evoluiu muito nesse sentido. A gente tem um controle clínico melhor da queda. Se o paciente começar a usar remédio no início do problema, muito provavelmente ele não vai evoluir para uma calvície extensa, mesmo que ele tenha essa genética, e o transplante capilar para repor onde perdeu. Tem uma analogia que eu gosto de fazer com os pacientes, que é assim, imagine que a cabeça de cabelos é como se fosse uma piscina que está vazando água. A piscina está cheia de água e ela está vazando. O tratamento clínico vai fechar o vazamento e o transplante capilar vai encher a piscina. Então, hoje a gente tem um controle melhor da calvície por conta tanto da evolução dos procedimentos clínicos não invasivos, quanto da cirurgia. Então, é um tratamento multidisciplinar, na verdade, né? Não adianta fazer só uma coisa ou só outra, né, doutora? Exatamente. No início, a senhora mencionou a questão das mulheres, né? Que já tem muita procura e tal. Pensando também nos fatores que podem levar a essa perda de cabelo, né, a calvície, provavelmente o estilo de vida, o estresse, problemas psicológicos, isso também contribui, né? E trazendo isso, eu trouxe alguns dados, né, tem um levantamento da ABCRC, sim. Homens representam 90% dos pacientes cirúrgicos e as mulheres 10%. Então, ainda existe uma diferença grande, apesar
de que aumentou também um pouco a procura das mulheres, né? Entre os homens, por exemplo, a faixa etária de maior procura pelo transplante capilar está entre 30 e 39 anos, foi o exemplo que você deu, João, que é a faixa de idade que o pessoal começa a fazer, e aí tem 40% nos atendimentos. E aí, doutora, a minha pergunta é, existem diferenças significativas nos resultados de transplante entre homens e mulheres? Quais são as diferenças, tanto de procedimento quanto desse pós também? Então, o caso das mulheres é que existem outras causas de queda de cabelo, né? Porque a gente precisa entender que o transplante ele é indicado em casos específicos de queda, em casos de calvície, que é a calvície androgenética, que é a causa principal da queda de cabelo. Mas em mulheres, além da calvície androgenética, há outros tipos de queda, outros tipos de alopécia. Nesses casos, o transplante não está indicado. Estando indicado, sendo a mulher portadora de calvície androgenética, masculina ou feminina, que acontece muito, muitas mulheres são acometidas, e nesse caso tem indicação do transplante, não tem diferença de resultados. Os resultados nas mulheres são tão bons quanto nos homens. E acontece que o resultado da mulher demora um pouco mais, porque a mulher usa o cabelo mais longo, então para ter um comprimento do cabelo transplantado demora um pouco mais. Mas em termos de resultado de recuperação é a mesma coisa. Inclusive, né, para mulheres a gente consegue fazer o transplante capilar sem raspar. Porque o FUE tem esse inconveniente de precisar raspar a cabeça para transplantar. Em mulheres, hoje, nós já temos técnicas de fio longo. Então, a gente consegue fazer o transplante sem raspar. Então, doutora, no caso da alopécia, não teria essa indicação, que é uma doença muito comum, né, entre as mulheres, principalmente as mulheres negras, acontece muito. A alopecia areata, a alopecia cicatricial não tem indicação, porque é uma questão imunológica, de doenças autoimunes, inflamatórias, que aí se você transplantar, o cabelo transplantado vai cair. Né? É diferente do tipo de calvície que afeta só o topo da cabeça. Calvície androgenética, que é essa alopecia androgenética que a gente chama, que tem a indicação do transplante, os cabelos afetados são do topo da cabeça, da região frontal, escalpo médio e coroa. E se preserva a área doadora, por isso que a gente tem. No caso de pacientes com outros tipos de alopécia, todo o couro cabeludo está acometido, então não tem indicação. E doutora, qual é o profissional indicado para realizar esse transplante capilar e também qual é a importância, né, de escolher uma estrutura hospitalar adequada para acontecer esse procedimento? Então, a gente vive hoje, né, no Brasil, meio que uma epidemia de exercício ilegal da medicina, né? A gente vê toda hora notícias aí. Eu acho que, assim, a internet nos trouxe grandes vantagens, grandes maravilhas, mas também trouxe uma falsa ilusão de conhecimento, né? Assim, o mundo virtual, assim, parece que tudo é muito simples e tudo é muito fácil, nada tem complicação. Então, as pessoas se arvoram cada vez mais, sem formação, a exercerem medicina estética. Medicina e principalmente medicina estética. Então, para você ter segurança em relação ao profissional, você tem que checar a formação dele. Se ele realmente é médico, se ele realmente tem uma especialização na área. Porque muitas vezes também, assim, com esse boom de faculdades, assim, o mercado muito concorrido, as pessoas acabam por optar por uma formação mais curta, uma pós-graduação de final de semana. E o transplante, assim como outros procedimentos estéticos, são procedimentos cirúrgicos que exigem uma formação sólida, um conhecimento sólido. Então, é importante verificar a formação do profissional e a experiência do profissional também. Doutora, tem muitos questionamentos na caixinha de pergunta que a gente tem aqui no Jornal da Manhã. Por exemplo, como é que se faz o questionamento do valor de um transplante capilar? Por exemplo, encaminha uma foto, vai até a clínica, ou seja, tem muita gente com essa dúvida, querendo saber como é que faz, quais são os valores, como é que a pessoa faz para ter acesso. Nossa, já chegou aqui no estúdio, com o olhinho brilhando aqui, só esperando. Essa entrevista foi providencial, pelo menos para os membros da nossa equipe. O João também está precisando. Como é que é mensurado, doutora, essa questão de valores? Como é que isso se dá na prática? Então, na prática, a gente pode fazer uma pré-avaliação online, hoje se faz muito, mas o ideal é fazer uma consulta presencial, né? Rapidamente, para ter uma noção básica do valor, o paciente pode entrar em contato com a clínica pelo WhatsApp, vai receber um questionário para responder algumas perguntas sobre a sua história.
e manda suas fotos e a gente manda uma média de valor. Mas o valor exato e a avaliação clínica precisa ser feita presencialmente. Isso é um problema até nessa época que os pacientes... Hoje não, porque o Brasil já tem muitos serviços, o valor já barateou bastante do transplante, mas há uns 2, 3 anos atrás, que as pessoas iam muito para a Turquia, é um problema. Você fazer uma avaliação sem ser presencial, de chegar lá para operar, o médico lhe conhecer na hora, às vezes o paciente não tem nem indicação de operar, porque não é todo tipo de queda de cabelo que tem indicação. Então, o ideal é isso, a gente pode fazer uma pré-avaliação online, mas o ideal é fazer uma consulta presencial. Doutora Emanuela Moura, Emanuela Oliveira, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero deixar o convite público para que a senhora possa estar aqui em outras oportunidades e quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço, né? Eu acho importante a gente vir trazer esses esclarecimentos, né, para a população geral, porque, como eu falei, assim, a gente está numa fase que está acontecendo uma epidemia de exercício ilegal da medicina, né? Então as pessoas precisam se informar sobre o profissional. Às vezes o barato sai caro, né? Muitas vezes as pessoas se submetem a procedimentos que não são nem com médicos de formação, e aí a sequela é para a vida toda. Às vezes no primeiro momento ele não observa aquela sequela, mas posteriormente, ao longo da vida, ele vai entender que não valeu a pena. Estética e saúde é coisa séria e é importante trazer essas temáticas aqui no Jornal da Manhã. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, nosso querido Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda.